sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, fique comigo. Bem, hoje eu vou falar de um pintor que eu considero muito, assim, maravilhosa a obra dele, né? Que é Edward Hope. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, se inscreva no meu canal, vocês não vão pagar nada, mas vão me dar uma força. Bom, Edward Hope, ele é um pintor estadunidense, nascido em Nova York em 1882. Ele foi ilustrador, pintor, gravurista, né? A obra dele está classificada como realista, mas na verdade eu acho que ultrapassa o realismo. Ele pinta paisagens dos Estados Unidos, paisagens, então interiores, né? Mas nas obras dele não é só a realidade que ele coloca uma carga muito grande de emoção. Ele consegue passar um sentimento muito profundo de solidão, melancolia, né? E isolamento, né? De pessoas numa grande cidade. No caso, ele morava em Nova York, né? Bom, ele era um cinéfilo, né? Ele gostava muito de cinema, inspirava-se no cinema, né? Gostava muito do cinema, do expressionismo alemão, né? Até porque no expressionismo alemão tem uma coisa muito parecida com a obra de Hopper, né? Que é o contraste de luz e sombras muito forte, né? Ele gostava também de cinema no ar, também com esse mesmo propósito, né? Tem essas nuances, né? Essa iluminação, né? Diferenciada que ele usou nas suas obras. Mas ele também inspirou o cinema, né? Essa obra que nós estamos vendo, que é A Casa à Margem da Estrada de Ferro, né? Essa obra inspirou a casa, né, em que se passa o filme Psicose, de Hitchcock, né? Hitchcock reconstruiu essa casa. Mas ela também foi usada para a Casa da Família Addams e outros filmes, né? Inspiravam. Não foi só esse quadro que inspirou o cinema, né? Vários quadros dele inspiraram cenas do cinema americano, né? Bom, essa casa que vocês estão vendo é uma mansão vitoriana, está abandonada à beira de uma estrada de ferro, né? Nesse período que ele pintou em 1925, esse período nos Estados Unidos havia um grande êxito para grandes cidades, né? Porque é um período em que começou a industrialização. Não começou, mas aumentou muito, né? Então, as cidades pequenas ficaram abandonadas, então ele mostra essa mansão de um período, de um tempo que já tinha se acabado, né? Mas ele também pinta, como eu falei, né? Ele pinta, por exemplo, nós estamos vendo agora o sol da manhã, uma mulher sentada numa cama, né? E o sol batendo, um sol que diferencia de qualquer outra obra, né? O de Edward Hope, né? É o sol da manhã que bate, é um sol diferenciado, que é o sol que bate na janela de um arranha-céu. É bem diferente de uma casa e tudo mais, né? E a única coisa que nós vemos, uma construção, é uma fábrica ao lado, né? A mulher está só, o ambiente é só ela e a cama, né? Ela está solitária, né? Absorta nos seus pensamentos, né? E a personagem, quem posou para este quadro foi a esposa dele, né? Ele casou-se com a Josephine, né? Eles dois tinham 40 anos, né? E como ela era modelo do quadro dele, modelo, né? Nesse quadro, Sol da Manhã, né? Ela estava com 60 anos. Josephine, ela era muito ciumenta, então não permitia que outra mulher posasse para ele, era muito possessiva, né? Então ela pousou até para esse quadro que nós estamos vendo aí, que é o Show de Garotas. Nesse período também ela tinha mais de 60 anos. Bom, eles eram um casal que não se dava muito bem, era assim, desconectado, como mostra, né, em várias cenas que ele coloca em casal, são casais solitários, desconectados, né? E nós vemos também, um dos mais conhecidos, né, o ícone dos quadros dele, são Gaviões da Noite, né? Nesse quadro, ele pintou em 1942, foi um período em que os Estados Unidos entrou na Segunda Guerra Mundial. Houve um bombardeio no Pacífico, na ilha de Pearl Harbor, né? E os Estados Unidos entrou
na guerra, né? Foi um período, então, de... A população ficou muito abatida, a guerra sempre abate, né? E nessa cena que ele coloca, né? Possivelmente seja... É Nova York, ele geralmente coloca Nova York, né? Possivelmente seja um dia em que tinha blackout, né? Porque havia o exercício de blackout durante a guerra, né? Quando se apagavam quase todas as luzes da cidade para não haver a identificação da cidade e ser bombardeada, né? Mas o certo é que essa obra, né, mostra uma lanchonete, né? Que é o único ponto iluminado, né? Uma rua deserta, né? E nessa lanchonete nós temos 4 personagens. Um casal, né? Que também está desconectado e parece bastante absorto, cada um no seu próprio pensamento. Um homem de costas, né? E o garçom. Bom, nas obras de Hopper, né? Nós somos levadas a imaginar sobre aqueles personagens que são instigantes às obras dele. Então nós ficamos a pensar, esse casal é um casal casado, porque eles estão pensando tanto e tudo, né? E também o homem está observando eles. O homem principal, o rapaz do casal, ele tem um nariz adunco, né? Talvez por isso ele colocou o nome do quadro, né? De Noite dos Gaviões, né? Esse é um quadro que é muito icônico, né? Ele morava, né? Num pequeno prédio em Greenwich Village, Nova York. Então ele observava muito pela janela, né? O que tinha nas janelas de outros apartamentos. Que é interessante quando você mora em prédio, eu já morei, né? Você fica muito curioso quando tem à noite luzes acesas no apartamento, né? Você fica observando e imaginando quem são aquelas pessoas, o que estão fazendo. Então é isso que também nos leva a obra do Hopper, né? Ele ficava vendo os movimentos, né? Como você está vendo aí, né? Ele tem vários quadros com esse mesmo tema, né? Que são janelas acesas, né? Então ele tem o que é outra vez o cinema se inspirou nele, que é o filme Janela Indiscreta de Hitchcock, foi inspirado nele, né? Então, como eu falei, né? Eu não acho que ele é um pintor realista, ele acha um pintor mais expressionista, pela expressão que ele coloca muito fortemente de solidão, né? E desapego, né? Das pessoas numa cidade, numa grande metrópole, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tenham gostado, compartilhe com seus amigos e volte a me assistir nos próximos vídeos. Muito obrigada pela atenção.